Vamos começar aqui, pessoal, falando de uma lei, né, que está bem encaminhada lá no parlamento americano para trazer problemas para pessoas ao redor do mundo, especificamente aqui no Brasil, para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo essa lei, é uma forma de você barrar nos Estados Unidos autoridades estrangeiras que de alguma forma estejam ali atrapalhando o livre discurso, né, o free speech lá nos Estados Unidos. A gente tem um trechinho do autor dessa lei falando, ele que é o deputado Darrell Issa, falando sobre o projeto no dia em que ele foi aprovado numa comissão lá nos Estados Unidos. Foreign nation chooses or causes the censorship or the denial of free speech or the First Amendment rights of an American through their policies abroad, America stands united. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example, but also in the European Union, in the UK and Australia, in fact, censorship of American citizens' rights on public access media such as X and Meta have in fact been systematically censored. And in fact, the cause of this bill came from when Elon Musk refused to take, if you will, the demands of Brazil, and X was taken offline in an entire country. So my bill seeks to simply say, go ahead, ignore the First Amendment in your own country. It's your right. Absolutely, you can. And if you want to, shut down X, Meta, Google, any of them you want. But don't expect to come to America under a U.S. visa. Don't expect to be in America and remain if, in fact, you are the perpetrator of that extinguishing of free speech. Então tá aí, a lei por enquanto aprovada nesse comitê judiciário, né, dos representantes dos Estados Unidos. É uma lei que vale para qualquer autoridade ao redor do mundo que faça isso, mas ele citou especificamente o caso do Brasil. Vamos ver agora o momento em que o projeto foi aprovado também nesse comitê. The question is on favorably reporting the bill as amended. All those in favor say aye. Aye. Those opposed, no. In the opinion of the chairs, the ayes have it, and the bill is ordered to be reported favorably to the House. Tá aí, agora vai para plenário, lembrando que os republicanos, né, que são o partido do Donald Trump, têm maioria tanto na Câmara quanto no Senado, então uma alta chance desse projeto ser aprovado. Antes de passar a bola aqui para os comentaristas, eu quero mostrar um tweet feito pelo Bureau of Western Hemisphere, que é como se fosse um escritório do hemisfério ocidental, que é um órgão ali, uma entidade oficial do governo, né? Então aqui a gente está vendo o governo Trump se pronunciando, falando sobre essa questão toda, especificamente do Brasil, né? Então o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Depois desse tweet, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também compartilhou essa mesma mensagem, a próxima imagem, basicamente repetindo o mesmo texto. Vou começar com o Luiz Felipe. Deputado, como é que você tem acompanhado isso? E a grande pergunta, né? Onde é que isso vai parar? Como é que essa coisa vai chegar num final? Porque me parece que nenhum dos dois lados vai querer recuar em algum momento, né? Boa noite. Boa noite. Bem, eu acho que a esperança de todo brasileiro que está querendo ver mudanças no nosso judiciário, querendo ver a mudança no nosso sistema político, a esperança está toda calcada nessas ações que estão acontecendo no Congresso norte-americano nesse momento, para passar essa legislação e que o governo norte-americano comece, de fato, a executar o que diz na lei, essa nova lei, e o que o presidente Donald Trump tem colocado muito claramente, né? Então, a missão dele vai muito além
de ocupar o espaço. Ele tem um plano muito profundo, não só de limpar o deep state dele, mas também de, agora que o modelo anterior de influência geopolítica está em derrocada, franca derrocada, que era o modelo progressista, e o modelo progressista era de interferir com uma agenda política e ser extremamente ativo aí, e fazer interferência em ação, em eleições, em bancar ONGs para fazer subversão em diversos países. Já que esse modelo está mudando, ele tem que ser absorvido por uma outra métrica. E eu vejo esse gancho da liberdade de expressão como sendo um gancho muito mais positivo. Ou seja, ele vai defender a sua Constituição, e se a sua Constituição é violada em outros países, ok, pode violar, como ele bem colocou. Mas não pense em entrar no nosso país se você não tem o mesmo grupo de valores. Então isso é uma maneira de interferência passiva muito interessante. Muda bastante o jogo geopolítico e qual que seria o novo mantra aí para o século XXI, caso ele logre sucesso indo adiante, porque na minha opinião é extremamente positivo. Força a todos aqueles governos, vamos lembrar, não há nenhum governo no mundo que é totalmente libertário, livre e que a população de fato comanda os seus destinos e se manifesta e autogoverna. Não existe isso. A maioria dos países tem algum nível de intervenção. Só que os Estados Unidos é um dos que menos tem intervenção do Estado, né? Estava caindo para o outro lado, né? Mas agora com Trump ele vai diminuir o nível de intervenção do Estado em vários aspectos. A maioria dos países intervém. Tem burocratas, tem políticos que se acham ali no comando da coisa pública muito superior à voz do povo e interfere. Então, acho que isso é uma maneira muito positiva de criar efeitos regulatórios em outros países também, sem precisar fazer uma imposição de agenda através de barganha comercial ou barganha militar. Eu acho muito positivo o que está acontecendo, tá? E eu acho que é um novo, aqui, essa palavra eu não gosto muito, mas vou usar, é um novo paradigma do que seria a questão das relações exteriores no século XXI. Agora, o que nós podemos apostar? Podemos apostar, primeiro, que o governo norte-americano está resoluto em ir adiante com isso. Não é só o Brasil. Você viu ali o autor da lei falando do que está acontecendo na Europa, e é patente, nós estamos vendo na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, pessoas sendo presas por fazer postagens na mídia social. Então a liberdade de expressão em países que regulatoriamente não têm o mesmo artigo da Constituição norte-americana, de fato começam a explorar isso. Os seus burocratas, seus políticos começam a explorar essa brecha subjetiva de interpretação e acabam relativizando o direito de livre expressão. Então, ele está vendo isso como sendo até importante para o parceiro antigo que é a Europa e outros países, mas agora o Brasil que está em voga, por quê? O Brasil tomou atitudes contra as redes sociais. Ele tomou atitudes ilegais até, né, de ter feito... O Musk foi o único que, de fato, obedeceu à lei brasileira, e está aqui o judiciário brasileiro forçando as outras empresas a agir na ilegalidade. Então, tudo exposto. Então, neste contexto, o Brasil foi o único que radicalizou por esse lado, né? Tornou esse viés uma coisa mais ativa. Os outros países não foram tão draconianos contra as redes sociais. A Europa até teve regulamentação de relativização, o Brasil quer copiar algumas regulamentações de lá, temos que evitar isso o máximo possível. Acho que essa lei vem em bom momento também para fazer esse bloqueio, mas também vamos entender dois aspectos, só mais dois aspectos. Segundo aspecto, o Brasil, não só porque o Brasil tomou uma iniciativa fora do comum, mas porque o Brasil é o segundo mercado nas Américas em termos de comunicação em rede social. Esse é um aspecto. E talvez o terceiro do mundo. Então, é extremamente relevante as redes sociais e a opinião pública brasileira, que hoje gravitou quase que totalmente para as redes sociais para a formação de opinião. E o terceiro aspecto é geopolítico. Os Estados Unidos não pode correr o risco do Brasil se tornar uma ditadura vinculada ao eixo do mal, que vai, de fato, desestabilizar aí todas as Américas. Os outros países não têm o nível de institucionalização, não têm o nível de governança, não têm o nível de tradição, não têm a democracia como exercida pela população, a expectativa democrática pela população.
Os outros países da região já sucumbiram por seus tamanhos, por uma série de outras debilidades que existem. O Brasil é um país forte e que está caindo na mão, é o país mais forte do hemisfério sul, que está caindo na mão dos países autocratas. Então, geopoliticamente, o comando do Atlântico Sul, imagine se o país vira uma ditadura comandada aí, um protetorado da China ou até da Rússia. Então, isso aí é um grande problema para os Estados Unidos. Então, é por essas razões que posso garantir que o governo é resoluto e vai muito além do que uma amizade do Donald Trump com o presidente Bolsonaro. Sim. E vai muito além também de somente querer defender a questão de liberdade de expressão. Essa lei que está encaminhada, né, ainda não foi aprovada em todas as instâncias, mas traduzindo aqui, ela seria algo como sem censores em nosso território. Então você cancelaria vistos, não deixaria entrar no território americano as autoridades que, no entender dos americanos, estejam ferindo esse princípio aí da liberdade de expressão. Vale para qualquer autoridade mundial, mas como a gente viu, citando muito o caso do Brasil para exemplificar. Além disso, né, tem outras leis que podem ser usadas com as autoridades brasileiras. Uma delas se chama Lei Magnitsky, e essa aqui, sim, é algo mais, digamos, mais forte, né? Teria ali um impacto maior nas autoridades, nas pessoas, nos indivíduos que fossem atingidos por ela. Então você tem aí aqui também um congelamento de ativos, né, de bens, de contas bancárias, de propriedades, isso a nível mundial. Então aqui sim é algo mais impactante, mas que até o momento ainda não tem nenhuma sinalização de que vai ser colocado em prática. Mas são essas duas leis, principalmente uma que está sendo aprovada agora e outra que já existe. Essa segunda seria usada diretamente pelo presidente Trump, ele que tem ali o poder de indicar possíveis alvos para ela, mas pelo menos até o momento sem indicações para isso. Além disso, após, né, esse andamento da lei lá nos Estados Unidos e os tweets que eu mostrei aqui de um órgão ligado ao governo, um órgão oficial do governo americano, o Itamaraty resolveu se pronunciar respondendo, então, a essa situação toda. Falou-se muito de uma pressão do próprio STF em cima do Itamaraty para fazer essa manifestação e veio aí a nota do Itamaraty, a nota oficial, divulgada na semana passada, que, entre outras coisas, fala até que os Estados Unidos está distorcendo decisões judiciais aqui do Brasil e critica uma possível politização dessa situação. Há quem diga que a nota em si é que foi uma politização e aí está toda a repercussão em torno disso. Eu quero saber do Ricardo Gomes, como é que ele acompanhou essa história até o momento, principalmente em relação ao Itamaraty, né? Entrando nessa briga, Ricardo, e até com um tom, né, nessa nota bem acima do que a gente está acostumado a ver. Geralmente notas ali do Itamaraty são para colocar panos quentes, são para conciliação, tom de conciliação. Nesse caso aqui, firmou posição e depois apareceu até a informação que o próprio ministro foi consultado em relação ao texto, ao teor dessa nota. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Renato, colegas. Essa diferença de tom é porque, tradicionalmente, as notas do Itamaraty são escritas por profissionais da diplomacia. E dessa vez há notícias dando informações de que Alexandre de Moraes teria revisado o texto e de que o texto teria sido escrito, além do chanceler, também pelo assessor jurídico, o assessor diplomático do presidente da República, que todos nós sabemos tem atuado de forma a radicalizar a participação internacional do Brasil. Então, o fato a resposta do Itamaraty, além de acusar o golpe, né? A nota americana ela é mais abstrata, embora todo mundo saiba do que está sendo dito, o Itamaraty parece entrar num jogo também de subserviência ao poder dominante no Brasil, né? Depois tenho certeza, nós vamos mostrar aqui algumas manifestações do ministro Alexandre de Moraes, mas aí Itamaraty consultou Moraes antes de nota para rebater o governo Trump. O Brasil está deixando de ser uma república com separação de poderes, porque constitucionalmente não compete ao Supremo Tribunal Federal administrar as relações internacionais da República. Mas como a separação de poderes no Brasil já foi para o espaço há muito tempo e parece que nós estamos vivendo
o maior centralismo da história, seguramente desde a redemocratização, é um centralismo que não está no chefe do executivo e não está no legislativo, um centralismo judicial. Então a resposta ela é desproporcional, ela é fora da linguagem e da tradição diplomática, porque não foi escrita por um diplomata. Ela não foi elaborada para defender o interesse das relações internacionais do Brasil. Ela não está pensando no posicionamento geopolítico da República Brasileira. Ela está atendendo o interesse, aparentemente, de alguém que está se defendendo de uma acusação feita contra si através do Itamaraty. Eu nunca vi, aliás, tem alguns momentos aí do Brasil dos últimos dias que tem lembrado a França pré-Revolução Francesa. Eu nunca... talvez essa onipresença de Alexandre de Moraes fosse bem representada pela frase de Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. O Estado brasileiro e as relações internacionais são tradicionalmente ligadas à chefia de Estado e não à chefia de governo, porque as relações internacionais elas devem ser perenes e estar acima dos interesses partidários daquele partido que governa o país. Assim, na Inglaterra, tradicionalmente, isso deixou de ser assim há pouco tempo, a titular das relações internacionais era a rainha, o rei, e não o parlamento, porque era uma matéria de chefia de Estado. Parece que no Brasil, l'état c'est Alexandre, o Estado é Alexandre. Todo o aparato do Estado brasileiro está subordinado aos interesses particulares. E o outro elemento de Revolução Francesa, não, só para lembrar comparações históricas aqui, há poucos dias Lula da Silva gravou um vídeo dizendo que come ovos de pato no palácio, no seu palácio, como se o palácio fosse dele, né? O PT sempre foi incapaz de fazer a separação entre o público e o privado. Eu como ovos de pato, é muito bom. Agora tem os jabutis, daqui a pouco vou comer ovos de jabuti. Enquanto o ovo sobe no supermercado, no pobre que faz fila para pagar ovo, como café, caro. É nada mais moderno, é uma versão moderna do se não tem pão, comam brioches. Não tem dinheiro, não compra, eu como ovos de pata. Lula não é Luís XVI, mas parece que está vivendo os seus dias de Maria Antonieta no Palácio do Planalto. Pois é, tem esse ingrediente ainda, né, da questão da posição do chefe do executivo, né, do Lula, enquanto que do lado de lá a gente também vê muita presença, muita convicção nessa defesa da liberdade de expressão. Como, por exemplo, mostra esse trecho de uma fala do J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele ao lado do presidente Trump, conversando com o primeiro-ministro do Reino Unido, falando inclusive sobre a situação da liberdade de expressão lá nas terras inglesas. Vamos ver o que disse então o J.D. Vance. Great. Yeah, look, I said what I said, which is that we do have, of course, a special relationship with our friends in the UK and also with some of our European allies, but we also know that there have been infringements on free speech that actually affect not just the British, of course, what the British do in their own country is up to them, but also affect American technology companies and by extension American citizens. So that is something that we'll talk about today at lunch. We've had free speech for a very, very long time in the United Kingdom, and it will last for a very, very long time. Well, no, I mean, certainly we wouldn't want to reach across US citizens, and we don't, and that's absolutely right. But in relation to free speech in the UK, I'm very proud of our history there. Tá ali a conversa com o Keir Starmer, né, que é o primeiro-ministro britânico, ou seja, é uma posição que os Estados Unidos vai defender com todos os países, não só com o Brasil. Eles não estão dispostos a largar essa bandeira. Lobauer, parece aí ser um ponto de honra. De novo, eu vou refazer essa pergunta também que eu falei antes. O Brasil também não parece que vai recuar. Para onde é que isso vai parar? Olha, a liberdade de expressão se transformou num tema, o primeiro tema do nosso tempo, né? E está contido nos valores mais fundamentais da sociedade americana, entre das liberdades, da democracia, enfim,
tudo aquilo que os americanos pregam, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, se transformaram na missão do seu país, né, da sua sociedade e da transmissão desses valores para o mundo inteiro. Esse retorno aí de conceitos como a liberdade de expressão, onde a liberdade de expressão está contida, se transformou no ponto mais importante da política internacional contemporânea. Então, o discurso do Vance, essas ações agora em relação a essa nova lei do parlamento americano, e o que deveria acontecer no nosso caso, eu acho assim, como é que o Brasil se posiciona em relação a isso? Quando os americanos mostram com muita clareza o que eles estão vendo e que eles vão punir e vão carregar esse conceito como um conceito inquestionável, né, e utilizar esse soft power aí para condicionar as relações com os outros países, o que os países deveriam fazer? Pelo menos países como o Brasil. Deveriam ou ficar quietos, né, não escalar na agenda, que é o que faria o Itamaraty em condições normais de temperatura e pressão, você reduzir a tensão. Se fosse um ambiente de normalidade no Brasil, era isso que eles iam fazer, ou ficar quietos ou fazer uma nota do tipo, não, nós estamos na mesma frequência, vocês estão cumprindo a sua Constituição, nós estamos cumprindo a nossa, e tudo certo. Mas não é isso que está acontecendo. Essa nota não foi escrita pelo Itamaraty. O Itamaraty, como disse o Ricardo, se transformou numa... Eles sempre foram uma agência de Estado e vão trabalhar para quem estiver no comando. O problema é que quem está no comando não é o executivo, não é o presidente, e o presidente não está ouvindo o que deveria acontecer, o ministro das Relações Exteriores, que deveria ser um conselheiro ideal numa situação como essa, seguindo a escola tradicional do Itamaraty, né? De uma escola já foi muito competente para evitar coisas como nós estamos vendo. Ao contrário, essa nota foi escrita provavelmente pelo Celso Amorim e sua turma, foi engolida pelo ministro das Relações Exteriores, e eles morderam a isca, porque o que está acontecendo ali eles escalaram a questão, a tensão diplomática, não vão conseguir nenhum resultado positivo para o país com isso, e o resultado é que fica mais explícita essa posição do judiciário como o poder que está comandando o Brasil. Ou, mais do que isso, uma figura, um pequeno rei que surgiu aí nos últimos anos, que se transformou na figura que representa o país em todas as esferas. Um desastre completo institucional no Brasil. E eu acho, infelizmente, eu tenho que dizer que a gente tem que torcer para que esse valor, essas ideias de livre expressão que vençam. Porque me parece que, pelo menos eu pessoalmente, me parece que aqui deve ser consenso nesse grupo aqui, que são valores para os quais a gente tem que lutar. E o que deveria ser feito no Brasil era uma coisa só, cumprir a própria Constituição. Porque o que os americanos estão fazendo é o que nós já fizemos um tempo atrás. Respeitar a liberdade de expressão no Brasil, o que deixou de ser feito aqui, e pior, resolver exportar um conceito de democracia, que é a democracia é boa desde que seja minha, para os outros países. Mas não é para o Butão e nem para o Burkina Faso, é para os Estados Unidos. Então é uma coisa que fica muito difícil de você conseguir encontrar qualquer caminho que não seja criticar. E o ministro Alexandre de Moraes, que está no centro dessa polêmica, se manifestou também durante uma audiência, falou sobre o caso e foi também defendido por colegas. O presidente da casa, o ministro Barroso, e também o Gilmar Mendes. Vamos começar vendo o trecho de uma fala do Alexandre de Moraes. Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição
de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Coragem, coragem. Vamos ver o que disse agora o Barroso. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. E para terminar, dois tweets aí do Gilmar Mendes falando também sobre o caso, demonstrando apoio ao Moraes, podem colocar aí na tela. Primeiro ele dizendo sobre a autodeterminação dos povos, né? Os ministros falaram muito disso, da questão da soberania nacional, que é uma interferência de fora, dizendo que isso está previsto na Constituição de 88, representa um dos princípios que regem os ministros do STF na defesa dos direitos e garantias fundamentais. Imbuído desse espírito, o ministro Alexandre de Moraes, a quem presto solidariedade, segue atuando com ponderação e destemor para a salvaguarda da ordem constitucional brasileira, sem concessões a interesses que, sabemos, conflitam com as balizas traçadas por nossa Carta Magna. Eu quero saber do João Turco, como é que ele tem acompanhado aí esse embate. Nós temos aí outros membros do Poder Judiciário, do STF, também se pronunciando, além do Itamaraty, que já falamos, o que acaba significando aí uma posição do governo, uma posição de Estado brasileiro nesse embate com os Estados Unidos. Olha, Renato, é um embate já que faz tempo, estamos acompanhando já faz tempo, né? Já falamos várias coisas. Eu dividiria agora essa minha fala em duas partes. Primeiro no mérito e depois na forma. Então, no mérito do que se trata? No mérito se trata de uma luta entre censura, controle centralizado, etc., e liberdade de expressão. Obviamente, nós ficamos do lado da liberdade de expressão, e era até ontem um valor fundamental, pelo menos no Ocidente, que parecia garantido, que parecia não ser discutido e colocado em questão por ninguém. Mas vimos que assim não é, e que muitas pessoas relativizam a liberdade de expressão, falando que a liberdade de expressão não é total, falando que não pode falar mentiras, fake news, etc., salvo por quem decidir, quem vai decidir de fato o que se trata, o que seria ódio, o que seria fake news, etc. E de fato o que nós sabemos, que essas ações contra a liberdade de expressão, além do princípio que é divulgado, etc., aí, concretamente vão contra um lado muito mais que contra o outro, quase exclusivamente, na verdade, né? Então, eu diria o seguinte, de qualquer lado que venha de dentro, de fora, de lado, de esquerda, de direita, etc., tal, uma luta em nome da liberdade de expressão é bem-vinda. Então, no mérito, é isso. Olhar a outras coisas, né? Olhar, mas quem está propondo isso, quem está lutando isso, quem está puxando essa agenda, são os Estados Unidos, é a Rússia, são os alienígenas, etc., é querer fugir do ponto no mérito, no conteúdo. O que nós fazemos é olhar no mérito. Independe de quem está propondo essa agenda, etc. Não é porque quem está propondo essa agenda são os Estados Unidos, que aí eu gosto dos Estados Unidos e aí gosto da agenda. Ou eu não gosto dos Estados Unidos, aí não gosto da agenda. Isso é, obviamente, ser faccioso, ser de parte. Nós temos que ter um posicionamento claro sobre liberdade de expressão. Sempre que a propor isso, seja os Estados Unidos, outro país, que venha de dentro, de fora, que agora esteja favorecendo a direita ou a esquerda, é uma questão de princípios éticos, morais, etc. Não pode ter compromisso sobre os princípios. Em segundo lugar, sobre a forma, né? A forma, ou seja, vindo dos Estados Unidos, vindo de fora, vindo dessa comissão, vindo atualmente do Legislativo, e outras medidas estão vindo, virão. Então, essa questão do visto, algumas questões sobre bens, patrimônios, eventualmente de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, ele mesmo parece, as notícias falam, que está retirando parte do patrimônio dele lá, que é humanamente compreensível.
eventuais sanções individuais para tentar isolar a pessoa do ponto de vista financeiro, bancário, monetário, etc. E um segundo aspecto disso, que a meu ver não está sendo geralmente falado na mídia, que é a questão dessas sanções vir individualmente contra ele e não de forma coletiva contra o país, contra todos os cidadãos brasileiros. Então, primeiro repetindo que a forma não é o que mais importa, o que mais importa é o conteúdo. Mas sobre a forma, a meu ver, na verdade, se trata até de sanções até bastante leves, se você pensar. Por quê? Porque do que se trata? Não há nenhuma ingerência. Quem está reclamando dessa ingerência podia evitar, dessa suposta ingerência, podia evitar muito bem isso. Sabe como? Sem fazer essa ingerência nos territórios estrangeiros por sua vez. Por quê? O que estão falando dos Estados Unidos? O que estão falando é o seguinte, você não pode censurar uma empresa americana em solo americano de cidadãos americanos e ou residentes dos Estados Unidos. Ao que se refere isso? Uma coisa seria, e também sou contra, mas uma coisa é mandar a empresa bloquear a conta de uma pessoa no território sob a sua jurisdição. Outra coisa é mandar bloquear a conta, o perfil dessa pessoa preventivamente, que é censura prévia, aí outra questão, mandar bloquear a conta dessa pessoa no mundo inteiro. Isso não existe. Ou, por exemplo, investigar casos acontecidos no aeroporto de outro país. Isso simplesmente não existe. Então, se você reclama dessa suposta ingerência, por que acontece? Porque, em primeiro lugar, teve essa expansão de poder além da jurisdição territorial. É muito simples. Você não quer? Era só não fazer inicialmente. É simples assim. Segunda questão, essa questão que acenei das sanções serem individuais. Olha, 1000 parabéns aos Estados Unidos ou qualquer outro país que seja, que consegue chegar no nível de sofisticação e de justiça, sinceramente, moral, deste nível. Por quê? Primeiro porque não é normal. O comum, geralmente, é tomar medidas e fazer sanções coletivas contra o país como um todo que acabam tocando todos os cidadãos. Então imaginem, concretamente, se em lugar de estar fazendo isso que estão fazendo agora, tomassem uma ação, por exemplo, dificultando a tirada de vistos de todos os brasileiros, ou algumas questões financeiras ligadas a toda a economia brasileira. Aí sim, que poderíamos invocar que seria injusto, seria imoral. Nós que não temos culpa nisso, que muito pelo contrário, muitas pessoas estão reclamando dessa situação, né? Empresas que seriam afetadas, CPF que seriam afetados, CNPJ e tal. Então, é muito bem-vindo nesse sentido. Por quê? Porque um dos problemas típicos da política é a responsabilização, o que em termos técnicos se chama de accountability, dos tomadores de decisão, que geralmente acabam ficando irresponsáveis e impunes por suas ações. E isso, obviamente, é um problema. Então, eles estão indo nessa direção. Isso é louvável, é uma inovação. Claro que pode não ser perfeito, etc., mas dessa direção, muito, muito bem-vindo e espero que tenha algum resultado.